Seja bem-vindo a mais um podcast Sabedoria Empresarial e hoje eu trago a história de um cara que tá na internet e ele já me fez pecar algumas vezes. A culpa é desse cara porque muitas vezes eu fui parar em restaurantes que valiam a mais do que a pena. Mais famoso como Bora Pedrinho no Instagram. Pedrinho, Pedro. André, mano, muito obrigado pelo convite. Obrigado, mano. Pessoal obrigado, de viu? casa, muito obrigado por estar aqui também. Mano, que Vambora. prazer ter você aqui com a gente, viu, irmão? Poxa, o prazer é meu. Você deve estar estranhando porque eu tô com uma Bíblia aqui, gente, não é à toa não, porque tem algumas coisas aqui que é sobre a sua vida que falam alto aqui dentro da Amém, Bíblia, irmão. amém. E eu queria muito compartilhar esse princípio com outras pessoas, mas, cara, já há algum tempo que a gente vem acompanhando a sua história e é fato. Você tem uma história aí que você já contou parte dela pra mim. E eu queria trazer, já faz tempo você aqui. A Rayane vem sempre falando assim, cara, precisamos trazer o Pedrinho, não sei o quê. E, cara, a gente está sempre nessa pegada aqui. Antes de começar, irmão, a gente sempre dá um presentinho, uma pulseira pra você, pra sua amada, uma caneta do Poder da Crença. Tá bom? O livro você já tem. Já tenho. Eu ia te dar. Já tenho, já distribuí também pra família. Eu já ia te dar o livro, mas aí essa pulseira é nova, tá? Uma outra legal. pulseira. Você já ganhou uma preta, essa aí é a azulzinha que a gente tem. Nossa, que é a herdeira bonita. do Altíssimo, tá bom? E, mano, deixa eu te falar, cara. Diz aí como é que é a história, Pedrinho. Você parou em Atibaia, você comentou comigo aí no Bastidores que você veio de São Paulo. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Zona Norte de São Paulo. Caramba. Ali região Tremembé, Curvi, Jardim do Amar. Então você é paulistano. Nasceu em São Paulo. Paulistano, nasci em São Paulo. Eu nasci também, viu, cara? Eu sou da Vila Guilhermina. Na Vila Guilhermina. Vivi na Vila Guilhermina, mas nasci no Pari. Então, Sei. sou da região ali também, do velho centro. E, cara, diz uma coisa. Tem irmão? Como é que foi a tua pegada nascer em São Paulo? Como é que foi lá? Cara, assim, sou filho único. Sim. Né? Meus pais eram pastores, então eu nasci dentro da igreja. Que legal. Não literalmente, Sim, mas sim. de modo de expressão, né? Tipo, participei de todos os eventos possíveis dentro de um ministério. Sim. Meus avós são pastores até hoje, minha mãe, meu pai, meus tios. Então eu nasci nesse mundo, cresci nesse mundo. Legal. Então foi uma experiência muito, muito positiva para mim, aprender e viver dentro de um lar cristão. Não somente por questões assim de, né, a questão de somente os princípios, mas principalmente para ver a realidade muitas vezes quando a gente for fazer uma ação perante o cristianismo. Então eu aprendi muita coisa com a minha mãe, indo a hospitais, indo a Cracolândia, que a gente já foi bastante, clínicas de recuperações, minha mãe tomava conta de 2 clínicas. Uau. Então assim, eu com 14, 13 anos de idade ministrava em uma clínica de recuperação. Que legal. Então assim, foi uma experiência para mim que enquanto vivi tudo isso junto com a minha mãe, né? Foi, assim, foi muito aprendizado. Então eu nasci em São Paulo, vivi isso, só que, infelizmente, meus pais se separaram quando eu tinha 15 anos. Então começou uma pequena turbulência ali na minha vida, enfim, muitas coisas que eu não esperava que ia acontecer, aconteceram. Certo. Então, comecei a viver com a minha mãe, enfim, o tempo se passou. Cada um foi pro seu lado, meu pai teve sua família, minha mãe também casou novamente. Enfim, então, teoricamente, estava tudo caminhando para eu continuar minha vida em São Paulo. Estava estudando, comecei a trabalhar, comecei na área de promotor de vendas e falei, puxa, eu vou caminhar, vou crescer, vou estudar. E normal, né? Aquele plano. Vou estudar, vou arranjar um emprego, vou me profissionalizar e bum. Só que minha mãe faleceu. E... Que ano que foi, mano? 2018. 2018. Na verdade, assim, minha mãe, ela tinha lúpus. Quando ela descobriu quando ela ficou grávida de mim. Entendi. E ela passou durante 20 anos, minha mãe faleceu quando tinha 20 anos. 20 anos, assim, ela passou bem, porque minha mãe era, assim, muito guerreira. Sim. De verdade mesmo. Sim. Ela fazia os exames, tomava os medicamentos, mas minha mãe era uma mulher porreta mesmo. Ela corria atrás, nossa, era uma baixinha assim, menor que eu, hein? Sei. E que, meu Deus do céu. Fazia acontecer, assim, era pra mim, assim, hoje, como um exemplo de pessoa, de ser humano, minha mãe é um exemplo perfeito, assim, pra mim hoje. Mesmo ela não estando mais aqui, pra mim ainda é o exemplo perfeito. Não só por ser minha mãe, né? Mas pela pessoa dela. Sim. E ela descobriu que tinha lúpus, enfim. Só que aí, em 2017, finalzinho de 2017, ela começou a ficar muito mal. Muito mal. Então, a gente tava esperando o medicamento dos Estados Unidos, pelo SUS. Custava a dose $10.000. Ou ela precisava de 4 doses, se não me engano. A gente não tinha nenhuma condição. Na época eu parei de trabalhar para poder ajudar ela em casa também. E ali meados de março, abril,
ela sofreu um AVC. Ela estava na padaria tomando um café com meu padrasto e sofreu um AVC ali. Então foi assim, um período onde foi duro, né? Falar pra você, porque eu tinha 20 anos de idade. Sim. Abrindo aqui, talvez nunca abri isso publicamente. Sim. Mas eu via meus amigos saindo. Sim. Curtindo a vida. Curtindo a vida. Sim, a faculdade. A faculdade. Sei. Sabe? E vivendo. Certo. E aquilo acontecer comigo, eu falo, cara, por que, tipo, comigo, sabe? Por que comigo? Então eu tive que abandonar literalmente tudo pra poder cuidar dela. Então foram semanas nos hospitais onde eu fiquei com ela, filho único. Sei. Voltava pra casa, meu padrasto continuou trabalhando, eu saí, então eu cuidava dela, voltava pra casa. Minha mãe tinha 6 cachorros, ela me deixou 6 cachorros em gato. 6 cachorros? 6 cachorros. Então você tinha irmão? Tinha irmão, tinha irmão. Então foi assim, foi uma loucura porque eu ia pro hospital, minhas tias, minha família sempre me ajudou muito, nossa, demais. Mas eu voltava pra casa pra poder cuidar com meus cachorros, cuidar das casas, depois voltar pro hospital, e foram mais ou menos 2, 3 semanas desse jeito, até ela ter alta, mesmo sofrendo com AVC. E assim, foi uma loucura porque ver minha mãe deitada com um lado paralisado do corpo não era nem fácil pra ela nem pra mim. Porque a gente era muito ativo. Ela muito mais do que eu. Então, tipo, quem talvez não me conheça, acha que eu sou ativo, minha mãe assim, era tipo triplo, sabe? Minha mãe era muito ativa. Então, ver ela naquela condição de deitada, paralisada com um lado do corpo, cara, era muito angustiante, sabe? Tipo, eu ver ela e ela também pra ela. Então foram mais ou menos 2 semanas também que ela ficou em casa. Foi uma loucura, porque eu tinha que dar banho, tinha que trocar fralda, eu tinha que literalmente fazer tudo, que era remédio. Eu lembro que eu dava remédio das 6 da manhã até 11 horas da noite pra ela. Era mais ou menos umas 10, 12 remédios, então eu colocava no celular, no alarme, certinho, dava o remédio pra ela. Então os remédios eram muito fortes. Ela precisava, às vezes ela não me reconhecia mais. Então ela leva pra mim, quem é você? Me larga. Então assim, desculpa até a emoção, porque foi um negócio muito difícil. Foi uma coisa muito dura pra mim. Que eu não falava muito pra minha família, né? Tentava não, porque já era muito forte. Minha avó também vê minha mãe daquele jeito, nossa família vê minha mãe daquele jeito. Então foi um momento muito duro. Mas assim, a gente tava lá, tava batalhando. Enfim, minha mãe já não tava mais aguentando, que ela falava pra mim, filho, eu não tô mais aguentando. Enfim, mas é engraçado, né? Porque assim, a minha mãe mesmo naquela condição, cara, me desculpa de verdade pela emoção e por estar expondo muito isso. Não, isso é importante, cara, porque muita gente que nos acompanha, você sabe que a gente trabalha com pacientes de doenças raras e crônicas, e isso tem uma afinidade muito clara do que a gente né? E muitos que nos acompanham passam pela essa história que você está passando. Talvez esteja no processo ainda. E talvez não entendam muitos motivos das coisas. E a gente sabe onde você parou, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, mas só pode ver o propósito daquele passo pelo processo, irmão. E hoje você está aqui com a gente. E o Senhor tem usado esse tipo de situação. Não era, sem dúvida. Deus não queria que levasse sua mãe. Isso é óbvio. Nosso Deus não é um Deus de maldade. Mas, infelizmente, o pecado veio ao mundo, né? E a gente sabe disso. É difícil. Quem está no olho do furacão não consegue deduzir. Não consegue, mano. Eu entendo isso. Eu entendo. A gente recebe ligações de pais, mães. Quando é um filho cuidando de uma mãe, mano, eu até... É bonito, não tiro o mérito, mas o duro é quando é um pai cuidando de um filho. Aí onde o bicho pega. Porque é mais normal você entender que os seus pais vão partir, mas você vê um filho partir com o pecado. E me diz, cara, sua avó estava com você nessa estrada aí? Tá, na verdade meus avós já moravam em Atibaia. Né? Mas minha avó, puxa assim, se minha mãe era o triplo do ativo, minha avó era o triplo da minha mãe. Que legal. Até cara. Hoje, minha avó. Até hoje sua avózinha assim? Nossa, Jesus amado, ela veio pra Atibaia, assim, que legal. Resolveu as contas. Qual o nome dela? Nossa, eu falo, vó, pelo amor de Deus, chama eu, te levo. Qual o nome dela? Dona Isa. Ô, Dona Isa, por favor, hein, dá um jeito aí, devagar aí, assusta o neto não. E aí, cara? Então, assim, minha avó sempre teve acompanhou, muito presente. Todo mundo, né? Sim, meu pai também, mesmo eles não estando mais junto, meu pai deu todo o suporte. Meus avós, minhas tias, minha tia morava
lá em São Paulo, minha tia morava uma casa depois. Então ela me ajudava muito também, a questão de banho, questão de fralda, de roupa, lavar roupa. Sei. Ela pegava as roupas e ia me levar na casa. Então assim, foi minha família, graças a Deus, sempre foi muito unida. Amém, cara. Graças a Deus foi sempre muito unida. Amém. Esses são os momentos que a gente olha pra família. Que a gente, assim, eu valorizo muito, né? Claro, toda família tem seus desavenças, seus problemas, mas isso é uma coisa que eu valorizo muito na minha família, que é a união da gente quando alguma coisa, não só quando alguma coisa acontece, mas a união pra fazer tudo, na verdade. Né? E nesse momento difícil da minha vida não foi diferente. Sei. E aí, né, no dia 13 de maio, que era um domingo, onde eu ia dar a rosa pra minha mãe mãe falece. Que foi no Dia das Mães de 2018. Então ela faleceu, era por volta de umas 4 da manhã. Certo. Ela faleceu ali, né? Quem já perdeu algum parente muito querido sabe qual é a sensação, é uma coisa que... Vazio, puxa, né? não tem como explicar, você não tem chão. E só que foi uma coisa louca, André, porque assim, minha mãe era muito conhecida. Sim. Porque ela fazia de tudo. Claro, você falou. Ela fazia de tudo. E ela sempre brincou. Sempre brincou. Minha mãe era muito bagunceira, muito brincalhona, sabe? Tipo, tirava onda com todo mundo, brincava com todo mundo. E ela sempre falou que quando ela morresse, brincando, ela não queria ninguém chorando. Que legal. Ela porque falou, ela sabe que não é uma partida até logo, né? Ela falou. E ela falava brincando, quando eu morrer, eu não quero ninguém chorando, eu quero todo mundo dando risada, cantando. E foi louco porque no velório dela encheu, assim. Nossa, foi uma coisa absurda. Ficou lotado, parecia um culto. Porque ficou tão cheio, mas tão cheio. E ali no momento eu me recordei do que ela falou pra mim. A gente tinha trazido até o violão, eu toco o violão, já tocava na igreja. E eu falei, vamos louvar. Amém. Vamos louvar. Então a gente eu peguei o violão, tinha uma música que aquela música é grande, eu Senhor. Ela amava essa música, a gente tocou essa música. Exatamente. Ela amava essa música. Eu toquei essa música, assim, todo mundo, o velório inteiro, e teve gente que aceitou Jesus, teve gente que, sabe, foi uma loucura. O velório dela ali foi uma loucura. Foi um culto. Foi um culto. Amém. Foi um culto. Amém, então, acabou isso, eu permaneci sozinho, né? Aí aconteceu mais coisas, mais coisas. Mas essa, assim, foi a história de quando... Tudo começou. Tudo começou, assim, na minha vida, porque foi um ponto-chave na minha vida. Eu tava caminhando até chegar em um ponto X. E esse foi o ponto X que ramificou a minha vida, que transformou a minha vida, que me levou para uma direção diferente. É interessante, Pedro, porque assim, você, ao longo da história, seja na Bíblia ou fora dela, né? Com algumas pessoas que fizeram histórias no mundo, né? Você percebe que os seus problemas foram usados, até hoje eu fiz um devocional a respeito disso, né? Que os seus problemas foram usados como ferramentas de audição. Não sei se você já parou para pensar, mas o livro de Jonas, né, fala de um cara que foi engolido por um peixe. E ele foi parar numa cidade de Nínive, e Nínive tinha um deus chamado Deus Dagon. E o Deus Dagon era um deus que era meio homem, meio peixe. E o cara foi cuspido por um peixe numa cidade que todo mundo tinha um deus que era meio homem, meio peixe. Então, assim, o problema dele, literalmente, não vou entrar no aspecto teológico, mas o problema dele era a solução para aquele povo. Porque, assim, se os caras olhassem para um cara que chegasse lá por vontade própria, talvez ele seria morto, porque Nínive era feita de bárbaros. Mas ele foi cuspido por um peixe. Aí o cara olhou assim e falou assim, peraí, esse cara veio de um peixe. Ele tá falando aqui, então vamos dar ouvido para que esse cara tá falando. Cara, é nítido isso, né? Isso a história, Deus faz do limão uma limonada, né? A sua história, ela é vertente nisso, né? E aí tem uma coisa muito interessante. Você falou para mim que você trabalhou no iFood, no Uber Eats também. Então você trabalhou nessas empresas que prestam serviço da área gastronômica. Exatamente. E eu imagino um perrengue que você deve ter passado. Como é que você entrou nessa pegada aí, cara? Foi assim, eu trabalhava depois de todo episódio, fui trabalhar na área de promoção de vendas, continuar a promoção de vendas. Cheguei até a ser promovido a vendedor na época, na área comercial, nessa empresa. Só que aí veio a pandemia, aconteceu tudo que tinha acontecido. Todo mundo foi mandado embora. Todo mundo foi mandado embora, todo mundo saiu. Tá. E aí eu falei, puxa, eu tenho duas opções, né? Eu preciso trabalhar. Falei, eu vou ficar em casa ou vou pegar minha moto. Eu tinha a moto, falei, mano, eu vou pra cima. Então, peguei a moto, comprei uma bag
Inclusive, comprei uma bag usada já, porque eu não tinha dinheiro. Sim. E é o que muita gente fez na pandemia, irmão. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu usei o cartão. Eu lembro que eu tinha um cartão benefício de gasolina da empresa onde eu trabalhava. Tinha acho que mais ou menos uns R$450. Falei, mano, eu vou usar esses R$450 pra botar gasolina na moto durante uma, 2 semanas. Pra fazer dinheiro e movimentar. Certo. Né? E fui pra rua, cara. Fui pra rua, aí fui fazer moto. E assim, era loucura, porque eu começava das 6 da noite. Certo. Até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. E São Paulo, cara, é um país, né? Nossa. Então eu ia pra qualquer lugar, eu ia pra Guarulhos, então assim, aprendi muito também, porque, cara... Rodar em São Paulo. Nossa, rodar em São Paulo é uma coisa louca. Doideira, então, na chuva, com o cliente, às vezes, puxa, a pessoa precisava entrar lá no condomínio, subiu o negócio chovendo, recebendo chuva. Assim, loucura, sabe? Só que foi um ponto também muito interessante pra mim, André, que eu gosto muito dessa história. Porque nessa época eu já começava a me interessar muito pelo empreendedorismo. Então eu já assistia, por exemplo, Caio Carneiro. Eu já assistia Joel J. Eu já assistia, por exemplo, quem mais, que era um grande espelho pra mim, Flávio Augusto. E eu então sempre, apesar de já ter trabalhado na área comercial, esses caras pra mim foram fundamentais. Assim, eu falei, então, puxa, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. Então tive sempre bastante ideia, assim, o que eu posso fazer diferente, mesmo estando no iFood ou na Uber Eats, dos outros motocas. Talvez os outros motocas não façam. Cara, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Às vezes falar de forma diferente com o consumidor, com o restaurante, tudo. E eu lembro que eu falei, mano, eu tive uma ideia, né? Eu falei, vou comprar uns envelopinhos assim, vou imprimir uma minha, sabe? Porque tava bem na época de pandemia. Falei, vou imprimir uns cartãozinhos pequenininhos, colocar dentro dos envelopes, comprava aquelas balinhas de iogurte, que era tipo 15 centavos. Gastei aí R$30 pra imprimir mais ou menos uns 100 envelopinhos com as balinhas. Falei, eu vou pra rua. Cada entrega, aparece o nome do cliente, eu vou colocar o nome do cliente, quando chegar eu vou entregar pro cliente. Vamos ver o que dá. Então eu colocava uma mensagem bonitinha. Fui fazer o teste na primeira semana. Só de caixinha foi mais de R$300. De caixinha. Caraca. Sério. A Uber Eats, a Uber no caso, né? A Uber Eats era a vertente da Uber. Me ligou para saber o que eu estava fazendo e para receber tanta avaliação positiva e comentários dos clientes que recebiam a minha entrega. Se liga, né? Galera, se liga. O primeiro princípio, né? Você superar a expectativa de quem tá na ponta. Cara, isso é fundamental, cara. Cara, e foi loucura, porque eu chegava, aí o primeiro momento que era uma coisa sem intenção, porque eu só entregava. E eu percebi que daquilo estava saindo fruto, começou a ser algo intencional. Falei, puxa, essa é a manutenção da minha moto. Essa é a consequência do meu trabalho, né? Daquilo que eu tava fazendo a mais, é a manutenção da moto, é o óleo, é a gasolina, é uma gordurinha. Né? Eu vou começar a fazer algo de forma mais intencional. Então eu comecei a caprichar mais. Na época eu comprava um envelope vermelho, feio. Eu vou sofisticar, comprar um preto, bonito, escrever com caneta dourada. Comecei a sofisticar o negócio, né? Então eu chegava no cliente e falava, isso aqui é o seu pedido, isso aqui é uma lembrancinha do entregador pra você. Cara, começou a disparar. E eu aprendi uma coisa muito importante nessa época, né? Sempre entregar algo mais, que é o pedido. O cliente estava esperando o lanche. Eu entregava o lanche com algo a mais. E ali eu aprendi uma das minhas maiores lições assim, de venda. Que eu usei quando eu cheguei em Atibaia. Não nos vídeos. Porque eu nem fazia ideia. Nem fazia vídeo, né? Você nem fazia ideia que ia fazer vídeo, né, irmão? Nem fazia ideia que eu ia fazer vídeo, cara. E galera, assim, eu vou colocar o Instagram do Pedrinho aqui pra vocês. Cara, já vou avisar, se você tiver com fome, não acesse. Porque se você tiver acessar o Instagram do Pedrinho, você vai querer ir pra esses lugares, tá bom? E eu vou citar alguns nomes dos clientes dele aqui, porque, cara, eu já conheci alguns e eu quero fazer menção depois, tá? Fechou, porque, cara, meu Deus, cara. Meu Deus. Eu já fiquei com o bolso negativo por causa desse cara, viu? Vamos lá. E aí você chegou em... Aí como é que foi essa pegada? Cara, quer dizer que você teve essa sacada... Cara, que sacada, hein? Assim, foi loucura, porque ninguém fazia isso, né? Que assim, qual é a ideia do motoca? O motoca, ele quer pegar o pedido mais rápido possível para poder fazer mais entregas. Fazer mais. Só que é lógico, né? Quando você chega num restaurante para fazer o pedido, quem faz iFood, talvez em Atibaia até vai acontecer isso também, porque todo lugar acontece. Às vezes demora no restaurante. Você perde muito tempo ali no restaurante. Demora. Então mesmo que você vai correndo para casa do cliente, às vezes não vai empatar ali aquele tempo que você perdeu. Então eu fico até com dó às vezes que o cara chega atrasado aqui e eu sei que não foi ele, foi o restaurante. Foi o restaurante. E o restaurante, assim, com todo respeito, viu, gente? Eu sei que vocês que estão aí, depois vocês me falam aqui no comentário se isso acontece ou não. E eu percebo que assim, o restaurante ele libera
espera a entrega, só que o cara tá lá ainda. Tá esperando. Tá esperando. Exatamente. E não é culpa do cara, né? Não é culpa do cara. Então eu já fiquei esperando mais de 1 hora. Sim. E o cliente me mandou mensagem, cadê meu pedido? Eu falei, cara, eu tô aqui ainda no restaurante, senão me liberaram o pedido. Sim. Então acontecia muito isso comigo, sabe? Então sim. E era um cuidado, tinha que ter um cuidado ali. Eu tratava como um negócio, André. Vou ser bem sincero mesmo. Claro. Porque era autônomo, eu ganhava, então eu falei, mano, é meu negócio, eu vou tratar como meu negócio. Sim. Mas enfim, fui fazendo nessa pegada, só que, poxa, tinha sido mais ou menos 1 ano e meio que minha mãe tinha falecido, então ainda estava muito machucado. Sim. Por mais que eu estava trabalhando tudo, Sim. Tava muito machucado. E o ambiente ali, onde a casa, onde eu morava, tudo, já não tava mais, sabe aquela coisa, tipo... Até te perguntar, Pedrinho, você ficou ainda em São Paulo, né? Na Fiquei ainda em casa São que Paulo. sua mãe morava e tal. Sim. E assim, recentemente a gente teve uma situação muito interessante com o meu pai na fé, né? Eu chamo de meu pai na fé, o Wagner Gachoff, que ele perdeu a esposa, que era minha mãe na fé, e como se fosse minha mãe também. E ele contou uma das coisas que mexeu muito comigo, né? Que é estar no mesmo ambiente que a pessoa tava. Lembrança, cara, roupa. E ele tomou a decisão de sair. Eu falei, cara, eu acho que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Melhor cara, decisão. Porque é duro demais. Isso é uma coisa que eu falo muito pra minha esposa. Eu falo assim, se você me deixar primeiro, pode ter a primeira certeza que eu faço, é vender a casa. Eu não consigo ficar no meu ambiente porque eu lembro você. Assim... Era muito difícil. Tudo acontece no tempo certo, né? Mas eu poderia ter aprendido isso um pouco mais cedo, ou não, né? Tudo acontece no tempo certo. Claro. Mas isso aconteceu muito comigo. Porque eu cheguei a morar com meu padrasto, depois meu padrasto saiu de casa, depois eu fiquei novamente sozinho. Fiquei sozinho durante o período e era horrível, porque eu chegava em casa... Sozinho, né, cara? Era eu, ia olhar aquilo, meus cachorros na garagem. Ainda bem que vocês tinham cachorro ainda. O meu gatinho vivia comigo, que era o xodó da minha mãe. Quando minha mãe falece, ele passou o meu xodó. Sei, mano. Então vivia junto comigo grudadinho, então era eu e ele chorando na cama, à noite. Sozinho, na casa assim, a casa era grande em São Paulo, casa grande, só eu e ele. Então assim, foi um período muito duro, assim, mesmo estando trabalhando, tentando evoluir, foi duro. E aí eu lembro que eu saí com meu pai esse dia, eu não me recordo pra onde foi, mas a gente tava no carro, mas meu pai me falou, Pedro, por que você não passa um tempo na casa dos seus avós? Você não distrai um pouquinho? Vai lá, fica um pouquinho lá. O pai te ajuda. Meu pai, assim, sempre muito solícito. Nossa, meu pai, assim, é a hora que faz diferença, cara, né, mano? Meu pai, independente de qualquer situação, meu pai... É a hora que faz diferença, sempre, mano. sabe? Sempre me ajudou, sempre... Já não contei muitas coisas pra ele, que nem acabei nem relatando. Nessa época em que minha mãe falece, eu fiquei sem grana pra poder pagar as contas. Cara, eu comecei a trabalhar no mercado como promotor de vendas, mas eu trabalhava das 8 às 5, saía às 5 do mercado, ia pra casa, pegava minha marmita, ia lá pra Santana, na verdade, Lausanne, em São Paulo, pra fazer uma vigia à noite, uma concessionária, das 8 da noite às 5 da manhã. Caraca, então eu ficava das 8 da noite às 6 da manhã, das 8 às 6 da manhã lá, e no outro dia já ia direto pro mercado. Porque eu não tinha grana. E eu não queria pedir pro meu pai não, porque ele não ia me dar. A vergonha. Não, sim, mano. Sim. A vergonha é a questão de assumir, né, aquilo que você tá fazendo. Né? Mas meu pai nunca me negou ajuda. Tanto que quando eu vim pra Atibaia, eu falei, pai, me empresta R$350. Sim. E cara, ele falou, não precisa nem pedir, velho. Toma aqui, me deu até mais. Me deu, se eu não me engano, acho que 400 e pouco. Sim. E aí foi assim que eu vim pra Atibaia. Por conta de um insight do meu pai, a gente ia no carro. Ele falou, por que você não vai pra Atibaia? Eu falei, pô, é mesmo. Eu vou pra Atibaia, eu vou lá. Né? Nessa época eu tinha um amigo que começou a morar comigo, né? Então eu falei pra ele, ó, Bia, eu vou pra Atibaia, eu vou levar o Raio, que é o meu gatinho, os cachorros vão ficar aqui por enquanto, depois eu vou fazendo as transições de levar os cachorros pra lá. E foi assim que eu cheguei em Atibaia. Né? Que legal, cara. Desse jeito. E chegou pra ficar com a tua avó? Cheguei pra ficar com meus avós, morava num quartinho no fundo lá da casa deles lá. E foi desse jeito. Então, no começo já também não foi muito fácil em Atibaia, porque eu mandei os currículos aqui em Atibaia. Puxa, foi muito complicado arranjar trabalho. Atibaia tem um desafio, né? Pra quem vem de fora, é normal, cidade pequena, pra quem vem de fora, sem conhecer ninguém, é um desafio. É um desafio. Então, assim, eu mandei, como eu era da área de merchan, promotor de venda, falei, pô, vou tentar nessa área novamente. Então, mandei currículo para os mercados, para as empresas, várias empresas. Minha madrasta, ela era supervisora da Prato Fino, ela tinha alguns contatos aqui em Atibaia, então a gente foi entregando currículo junto, tudo. Então, assim, foi desse jeito. Então, eu consegui um trampo no Big. No Big. Foi o primeiro trampo que eu consegui, só que fiquei um dia só. É mesmo?
Big, vocês perderam o cara. Então, sinto muito. Porque, na verdade, foi assim que aconteceu. Eu queria trabalhar no mercado. Sei. Porque no mercado já era um ambiente que eu sabia. Eu falei, mano, se eu chegar no mercado, eu vou ser promovido rápido. Eu já sabia daquilo. Que eu vou dar meu trampo. Claro. O meu trabalho vai acontecer. Sim. Só que aí eles me jogaram pro galpão. Que é um conferência, centro de distribuição. O CD. Aí eu já cheguei e falei, cara, esse ambiente não quero. Aí eu comecei a olhar assim, fui sempre muito atento aos detalhes. Sim. Cara, qual é o próximo passo? Sei. Tipo assim, eu saio daqui, eu vou pra onde? Tipo, qual é qual que é a camada, qual que é a né? essência? Qual é o negócio, assim, pra subir. Pra subir. Falar, bom, se eu sair daqui, eu vou pra aquele cara ali que tá praticamente fazendo a mesma coisa que eu. E depois eu vou dali, eu outro cara que tá fazendo a mesma coisa que eu hoje. Eu falei, mano, eu não consigo ver futuro aqui, talvez eu vou demorar muito tempo pra crescer, eu não quero, eu preciso crescer. Aí eu olhei assim, mano, talvez não é pra mim esse ambiente. Aí eu lembro que eu cheguei no final do expediente, trabalhei o dia inteiro, cheguei no final do expediente, olhei pro encarregado e falei, olha, muito obrigado pela oportunidade. Sim. Olhando nos olhos aí, falei, mas, cara, infelizmente eu não vou poder ficar aqui, porque eu sei do meu potencial e eu preciso de um lugar onde eu vou crescer. E aí ele olhou pra mim e falou assim, parabéns, você é a primeira pessoa que me fala isso e eu tenho certeza que você vai crescer. Eu lembro até hoje, até me arrepio. Cara, e é uma coisa interessante, né? Porque isso é uma questão muito de identidade, né? Se você sabe onde você tá e não tem potencial de crescimento, seja sincero. Exato. Aliás, cabe aqui a você, né? Não sei onde você está hoje trabalhando, no momento que você está, isso é importantíssimo. E eu revelo aqui da minha parte. Eu era filho de comerciante, trabalhei atrás do balcão de açougue. Quando meus pais perderam tudo, eu fui trabalhar de açougueiro pro meu tio. Mas não era o que eu queria. Nunca foi. E eu me recordo, cara, que quando eu saí de lá para ir trabalhar numa empresa alemã, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu tô com meu tio, porque eu devia respeito a ele e tal. Falei, olha, eu tô indo pra uma empresa alemã e tal, porque eu acredito que eu tenho muito mais potencial de ficar atrás de um balcão de açougue. E, cara, ele se alegrou por isso, entendeu? E assim, cara, tenha em mente isso, não tenha medo de falar a verdade. Cara, eu acho que eu tenho muito mais potencial do que isso. Porque às vezes a pessoa nem tá sabendo que você tem potencial. Exato. E aí, de repente, sei lá, te realoca, não sei. Entendeu? Ou de repente fala, não, realmente, aqui não vai ter espaço, mas eu vou te indicar para uma oportunidade melhor. Exato. E, cara, isso, a sinceridade, a transparência, quando você tem esse nível de transparência e educação, não é passar por ser arrogante. Não. É ser educado. E falar, olha, eu amo demais, assim, as pessoas gostam do lugar, mas infelizmente aqui eu já fui onde eu poderia ir. Tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Aliás, se você não se mexer, Deus mexe em você, cara. Deus mexe em você. Foi isso com José, Daniel, enfim. É assim que é. E aí dali você foi fazer o quê, mano? Então, aí dali eu pensei em voltar pra São Paulo. Eu cheguei a voltar pra São Paulo, só que eu fiquei 2 dias. Minha avó chorou, tadinha da minha avó. Mesmo? Nossa, minha avó chorou. Já tava acostumada com você. Não vai, fica aqui com a gente, tudo. Porque meus avós moravam sozinhos aqui. Então era meus avós e minha tia-avó, que moram junto com eles. Sim. Então ver o neto, filho da mãe que se foi, da filha, aliás, que se foi, nossa, foi a alegria da minha avó. Tanto que foi a época que eu mais engordei. Não, na hora que você... Vó engorda a gente rapidinho. Vó engorda rapidinho, mano. Vó engorda a gente rapidinho. Foi assim, ó. É mesmo? Coisa de era bolo todo dia. Todo dia, bolinho de chuva, bolo, tudo quanto é coisa. Ai, dona Isa, a figura. Enfim, voltei, fiquei 2 dias, era uma empresa lá de Jundiaí. Certo. Me chamou para trabalhar de promotor de vendas aqui na região, porque a empresa, a distribuidora é lá de Jundiaí, só que atende toda essa região Bragantina, né? Aliás, atende mais, mas atende também. Falei, na hora, minha área, promotor de vendas, já sei que o próximo passo é ou supervisor, ou já tava na área, já sabia. Sim. Quero, vambora. Sim. Assim, André, foi loucura, porque eu cheguei aqui para trabalhar e dei o trampo. Fui fazer o trampo, trabalhando, correndo. O supervisor ligava, mandava mensagem no grupo, falava, quem pode ir em tal lugar? Quem pode? Eu. Sempre, sabe, me envolvendo com as coisas, querendo aprender, em contato com os vendedores, que eu já sabia que o próximo passo era o vendedor. Já em contato com os vendedores, como que você conseguiu, com quem você falou, tudo. E em 3 meses, conta disso, né, eu conversei com um vendedor, que inclusive é um grande parceiro meu até hoje, que é o Everton, assim, um grande amigo meu, que mora aqui em Atibaia. E aí foi o encarregado lá, o supervisor de vendas, tava procurando um vendedor. Certo. Perguntou se esse menino conhecia, falou, tem um promotor lá que eu conversei no mercado, o menino fala bem, conversa bem, troca ideia com todo mundo, talvez vamos dar uma chance pra ele. Aí esse supervisor de vendas me avaliou mais ou menos durante 1 ou 2 semanas, assim, sem eu saber, né, indo lá, conversando comigo, pra ver se ia ser aquilo mesmo.
e me promoveu para vendas em 3 meses da empresa. Então, em 3 meses, fui trampando. Fui assim, aquela coisa, eu sei que eu tenho potencial, mas pé no chão. Vou dar meu trabalho, humildade, sabe, correria, sem passar perna em ninguém, vamos embora. E assim, graças a Deus, em 3 meses fui promovido a vendedor. Comecei a vender aqui nos comércios de Atibaia e região Bragantina, até Campo Limpo Paulista, Jarinu também. Então vendi mercearia, bar, mercadinho, pequenininho. Passava nessa galera toda aí. Nessa galera toda, então com esse... Restaurante, possivelmente também. Restaurante também. Então inclusive já vendi para os restaurantes que eu já fiz vídeo. Sim, eu imagino, cara. Doideira. Imagino, abriu porta, né? O processo acontecendo. Né? Aconteceu. E aí foi desse jeito. Então fui trabalhando. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer. Conheci a Tainá. Sim, então assim, foi assim, a vida começou a se transformar. Porque eu comecei, graças a Deus, de forma emocionalmente, novamente, me reconstituir, financeiramente também, profissional também, comecei a estudar novamente, fazer novos cursos, porque eu dinheiro entrando, investi em curso. Claro. Comecei a aprender, me envolver, fui crescendo na empresa. Fui promovido novamente ao vendedor, que a gente fala de médio varejo, que atende redes, mercado. Então comecei a atender os mercados maiores dessa empresa, me envolvendo na empresa. Então nessa época eu comecei a fazer já alguns cursos específicos de treinamento, de vendas, tudo. Então comecei a entregar para a empresa alguns treinamentos. Eu comecei a ver problemas na empresa e tentar achar a solução, entregar a solução pronta. Então eu percebia que quando eu entrei em vendas não tinha tinha integração, mas eu via que muitos vendedores se perdiam com o sistema, com o tablet. Então ficava ali 2 semanas se matando no tablet para aprender a soltar um pedido. E, cara, eu preciso de um curso, preciso de um treinamento. Então eu fiz um treinamento, eu mesmo gravei com um celularzinho velho que eu tinha, sem luz, sem nada, sem microfone, com uma parede que tinha um buraco na parede. Mas, cara, fiz um conteúdo top, subi para a área de membros da Hotmart. E os caras começaram a vender. Toma. Entregaram para os vendedores. E vários vendedores novos que chegavam na empresa faziam esse curso meu. Sabe, o curso com conteúdo top, mas sem estrutura de equipamento, nada. E aí eu comecei a solucionar. Então eu vi que a empresa não tinha uma equipe de marketing. Comecei a preparar alguns materiais para eles. Enfim, então foi uma loucura. E paralelo a isso, começou os vídeos. Entendi. Porque, na verdade, assim, o vídeo, o meu primeiro vídeo que eu fiz foi para um cliente que eu vendia. É mesmo, cara? E foi daqui, não? Em Bragança. A gente eu fiz uma venda muito alta para ele. De uma bala. E precisava desovar. Pra vender tudo. E ele falou, cara, você consegue fazer um vídeo, né, pra mim aí? Sim. Você leva jeito e tal. Eu falei, cara, olha, nunca fiz, mas a gente pode tentar. Na época eu acompanhava como é que é uma grande referência pra gente hoje, que é o Sampa Dicas. Sampa Dicas, sim. Que é o maior do Brasil. É o maior, né? Hoje é o maior do Brasil, uma grande referência que eu tenho. E eu falei, vou imitar esse maluco aí. Você vai fazer o que esse cara tá fazendo. Pegar o vídeo dele, vou aprender. Sim. Nossa, André, fiz o vídeo, sou melhor que seu pai, Dicas, pai. É porque na hora que você começa... Nossa, eu sou melhor que seu pai. Ai, meu Deus do céu, subiu o vídeo. Fiz o vídeo, tudo, falei, nossa, ficou punk, vídeo uma bosta. Vídeo ruim. Nossa, ruim. Olha o vídeo e falo, mano, o que eu fiz? Mas na época... Mas sempre é assim, cara. Às vezes, eu olho pra alguns vídeos que eu fiz e falo, meu Deus, que porcaria era essa, mano? Deus do céu. Mas faz parte. É o processo. É aquela coisa que o Kaiser, né, que é um grande empreendedor do Brasil, fala. Se você solta um produto perfeito no mercado, você lançou ele tarde. Não, Você lançou ele tarde, porque o produto vai aperfeiçoando. Tem uma coisa que a gente se fala muito, assim, no princípio, cara, que a gente fala que ninguém nasce grande, né? Que nasce grande é monstro, cara. Então, tudo começa pequeno, né? Então, eu fiz o vídeo, tudo. Sei. E aí a gente soltou o vídeo, gostou muito do material. Sei. Me convidou para fazer parte das blogueiras do Shopping da Utilidade. Então, eu era o Shopping da Utilidade nos clientes. Sim. Aí eu comecei foi o primeiro contrato que eu assinei de publicidade. Sei. Ainda trabalhando na empresa que eu tava. Sei. Então eu ia toda semana lá gravar os conteúdos, só que assim, não era uma coisa pra mim que os vídeos sempre bombavam. É mesmo? No perfil dele, sempre doideira, bombavam. Né? Mas não era uma coisa que eu tinha ainda... Tem um negócio aí. Era um hobby. Era uma renda extra. Sim. Entrava um dinheirinho, tava focado na empresa, crescendo. No próximo passo era o AS, que eu ia vender pro Big, inclusive, no AS, né? Sim.
E aí eu tava super focado na empresa, só que aí começou a aparecer alguns convites nessa época, né? Sei. Então eu fazia essa empresa, aí veio uma empresa de marcenaria procurando para fazer um vídeo, Sei. aí veio um supermercado, porque eu vendia supermercado para fazer vídeo, então eu comecei, isso eu tava no meu perfil mesmo, só que sem a intenção, não tinha, é igual mesmo lá na Uber Eats. Sim, sem eu vi uma oportunidade, mas sem intenção, vou fazer tudo. Sim. Ok. Foram acontecendo as coisas, até que a gente fez um vídeo. Aí, chegando na época das namoradas, a gente vai fazer um ano agora em julho, que a gente tá com o projeto Bora Pedrinho. Sei. E aí, um ano, irmão. Fazer um ano e já ainda. tá bombando desse jeito. Fazer um ano Caramba, ainda, cara. Loucura, mano, né? Que doideira. E aí a gente. Eu lembro que foi o Dia dos Namorados ano passado, tá fazendo quase um ano agora, dia 12. Sei. Que a Johanna Desert, que é uma grande confeiteira aqui de Atibaia, ela falou: eu vi um vídeo seu, eu não posso te mandar uma caixinha, quanto você cobra? Eu falei, mano, só manda. Manda que a gente vê. Manda pra cá, eu não preciso nem comprar o presente da Tainara. Já tá pronto. Já tá pronto. Mandamos, fizemos um vídeo, pô, ficou muito legal o vídeo também, muito massa. Aí, cara, a gente não tinha visibilidade, não era conhecido nem nada, mas o vídeo ficou muito legal, ficou muito bom. E aí, da Johanna, a gente fez um vídeo na pastelaria, na Legítimo Recheio, lá no Imperial. Desse vídeo explodiu, tipo. O Legítimo Recheio foi uma referência, porque eu mesmo vi esse vídeo umas 3, 4, 5, 6, 7 vezes, cara. Porque ele ficava aparecendo no feed toda hora. Explodiu esse vídeo. Porque a galera curtia, comentava, e aí, talvez você saiba, talvez não, mas o lance do algoritmo, se alguém conhecido seu tá comentando aquele vídeo, curtindo, ele aparece de novo pra você nesse feed e ele vai se relacionando com o que você tá buscando. Então, assim, esse vídeo explodiu aqui em Atibaia, assim, de uma forma que nem eu, nem o Gabriel da Legítimo esperava. Tanto que no momento que explodiu o vídeo, ele não estava preparado para receber a demanda. Muita gente. Ele não tinha funcionário, era só ele mais uma menina. Não estava preparado, ele teve que alugar a mesa, a cadeira. Isso ele contou pra mim. Que não estava preparado. Então, assim, inclusive ele até trocou de salão. Ele tá um salão bem maior agora e daqui a pouco vai ter que até trocar de novo, porque tá bombando muito a passarela dele. Deus abençoe ele, cara. E aí, de lá, eu falei, olha, curtivo, legal, né? Aí, uma empresa em Atibaia, uma grande empresa em Atibaia, do nicho gastronômico, chamou a gente. Me chamou. Eu falei, não, mano. Se essa empresa, que eu vou lá todo domingo, inclusive é Mr. Ice, sorveteria. Sim. Se essa empresa que eu vou lá todo domingo, vou chupar sorvete lá, tomar um sorvetinho, me chamou pra fazer um vídeo, não, então a gente tem uma coisa diferente. Foi daquele momento em que eu e a Tainara falamos, vamos fazer o projeto? Vamos começar a tentar. Pelo menos. Então aí foi daquele momento, a partir daquele momento, porque na Legítima a gente fez também por hobby. Não era uma coisa que a gente estava querendo fazer. Sim. Não foi intencional. Não foi intencional. Aconteceu. Aconteceu. E acho que tem uma coisa aqui muito legal, viu, Pedrinho? Que cabe muito aqui para nós, né? É interessante. A gente percebe no mundo digital uma questão muito robótica e intencional de algumas coisas. E isso, cara, com todo o respeito do mundo, isso já não pega mais, né? Isso não pega. As pessoas não querem mais forçado, né? É porque, assim, é interessante, né? Na minha época, da década de 80, de 90, tudo era perfeito na TV, entendeu? Então você tinha lá o cara que fazia o jornal perfeito, a novela perfeita, as coisas perfeitas, e a gente assistia aquele quadrado perfeito. Cara, quando chegou o mundo digital, as coisas começaram a fazer, não, mas as coisas não são bem assim, né? Cai copo, derrama água, e é assim que é. Minha avó chama o cookie de piche. É isso aí, você tá vendo? É nesse nível. É sério. É nesse nível. Então, assim, cara, e as pessoas começaram a ver, peraí, a pessoa do outro lado ali, dessa tela, é que nem eu aqui, ela tem os mesmos problemas, tem as dificuldades e tal. E é interessante porque você trouxe no mundo gastronômico aqui, não estou falando só de Atibaia, mas no mundo gastronômico em si, essa visão, porque assim, você mostra, cara, você mostra a realidade que está ali. E a gente vai, e eu sou exemplo, eu sou cliente do seu conteúdo, né? Consumidor do seu conteúdo, eu vou nos lugares e falo, é realmente o que ele falou, entendeu? E é um desafio, porque você olha no mundo da internet, essa galera tentando criar um conteúdo robotizado, né? Porque, deu certo a dancinha tal, aí vai lá e faz a dancinha tal. Deu certo o meme tal, vai lá e faz o meme tal. Quando, na verdade, cara, o que as pessoas estão buscando é autenticidade. É só autenticidade, cara. E essa questão da ausência da intencionalidade que você fez do conteúdo que te gerou autenticidade. Gerou autenticidade. Porque muitas vezes você é tão intencional que você deixa de ser autêntico. Exato.
E aí cabe esse princípio, gente, cuidado, né? De querer ser tão intencional para alguma coisa, eu quero alcance, eu quero engajamento, não sei o quê, e deixa de ser quem você é. Exatamente. Ser quem você é. E é um desafio. É um desafio. Os vídeos que mais, eu falo aqui abertamente, que mais bombam no nosso perfil lá, são os vídeos da minha família, que a gente tá lá esses dias a Tati foi fazer um ovo lá numa torradeira, porque tava escrito lá na torradeira, isso é verdade, depois vocês veem lá, que dava pra fazer ovo frito. Aí ela foi e colocou, falei, não vou perder a oportunidade, isso vai dar ruim. E eu fui lá e gravei, cara, esse vídeo eu nem sonhava, deu lá 5 mil e poucas visualizações. Falei, cara, e a gente faz um conteúdo, às vezes, devocional todo dia e tá 800, 300 visualizações. Por quê? Esse conteúdo, ele é intencional. Mas o conteúdo do ovo lá... Não é, mas é autêntico. E aí a galera fala, não, eu quero ver esse tipo de coisa. Infelizmente na mídia social é assim. É assim. As pessoas não querem mais coisas de mentira. As pessoas querem a verdade. Né? As pessoas querem a verdade. E a gente descobriu isso cedo. E, cara, muito legal. A gente descobriu muito cedo e foi uma coisa que eu até falei pra Thay. Eu falei, olha, a gente não vai deixar de ser a gente mesmo. Sim. E até combinei uma coisa com a Thay. Falei, se você perceber, porque a Tainara, eu sou muito do dado, né? Eu sou muito vai com todo mundo. Sei. Vamos fazer. Confio em todo mundo. Não, já deu certo. Tainara, ela já... pé no chão. Sim, calmou, vamos ver se é isso mesmo. Fica quietinha. Ouve mais, fala menos. A Tainara é mais do... Não vai aceitar, não sei aquilo. Mano, Deus dá a pessoa certa no nosso mundo. Loucura, né? E a gente, como eu falei, olha, se você perceber que eu tô passando do ponto, sendo alguém que eu não sou, já fala pra eu parar. E a gente combinou isso. Uau. Então, toda vez que ela percebe que, Pedro, mano, você não tá sendo você. Não faz isso. Na hora. Não, realmente, não é eu, porque não é a nossa proposta. É doideira, né, isso aí, né, cara? E infelizmente a gente olha pra... Infelizmente ou felizmente, você falou do Sampa, né? A gente olha pro lado e fala assim, caramba, poderia fazer esse negócio aqui, mas de repente não é você. Não sou eu. Não é você, mano. E assim, eu já fiz diversos testes, porque a internet, não são testes, né? Sim. Então eu já fiz teste falando com voz grossa, com voz fina, com voz sei lá o quê. Sei. Falei, cara, o melhor resultado que dá é ser eu. Mesmo. Todos os vídeos que bombaram, que viralizaram, eu sendo eu, com a minha voz normal, com o meu jeito. É você. E então, realmente, cara, assim, eu confesso pra você, das vezes que eu fui nos lugares, cara, é porque o vídeo é autêntico. Não, olha isso aqui e tal. Eu falo, meu Deus, eu quero ver esse negócio agora. E começou com a Tati essa história, viu, gente? A Tati por quê? Pandemia, a gente passou a pandemia, não sei o quê, e a gente queria visitar os lugares, né? Aí você começou a mostrar, eu falei, meu Deus, esse lugar é top demais, eu tenho que ir nesse lugar. Mas a mulherada é muito forte no perfil, viu? A mulherada, 65% cara. 65% e é ela que influencia o marido, viu? O marido, você já tá sabendo a história. É ela que vai, que marida. Nossa, você tem que conhecer esse lugar, Lógico que eu quero conhecer. Lógico que eu gosto. E, cara, e aí, assim, o perfil, esse projeto é de 1 ano, Pedro. Na verdade, assim, a gente começou como, meu arroba era Pedrinho Atibaia. Sim. Porque a gente, assim, só sabe fazer noção, né? Só fazer Atibaia, a gente não tinha ainda um plano, um cronograma. Sei. E aí virou Bora Pedrinho, se eu não me engano, em setembro. Bora Pedrinho virou em setembro, mas antes ainda era Pedrinho Atibaia. A música influenciou muito ou não, o Bora Pedrinho? Não, porque quem deu esse nome, na verdade, foi os meus próprios seguidores. Os seguidores lá, raiz, lá desde o começo. Era o Bora Pedrinho lá. Porque era uma coisa que eu falava muito, até falo hoje. Porque você sabe da história. Vambora. Então, minha filha chegou assim e falou assim, pai, pelo amor de Deus, você vai fazer um podcast com o Pedrinho, não sei o quê. E ela, filha, você tá confundindo, não é o cara da música do Bora Pedrinho. Não, gente, vocês não têm noção. Minha filha queria estar aqui. Eu não vou pra escola. Eu falei, não é assim, calma. Mas, cara, pegou o nome Bora Pedrinho. Pegou. E assim, vai muito de encontro ao que a gente faz, né? Porque a gente sempre tá indo em algum lugar. Sim. Seja restaurante, agora com hospedagens, lugares. Então a gente sempre tá borando. Aspas, né? Que legal. Então a gente sempre tá indo. Então, e era uma expressão que eu usava muito. Então, bora, Pedrinho. Sei. Eu sempre fui o Pedrinho, que na escola tinha o Pedrinho, que era eu e o Pedrão, que nós dois chamávamos Pedro Gabriel. Sim. Então, os dois. Então a única diferença é que eu era pequenininho, magrinho, e que ele era grandão, gordão. Pedrão. Então era o Pedrinho, então sempre fui o Pedrinho na escola. Falei, vou usar esse nome. E o Pedrinho é um nome popularmente muito conhecido. Bastante. Então, eu sempre ouvi, né? Antes do Acorda Pedrinho, tinha, mãe, eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho. Do Pedrinho. Tudo era Pedrinho, cara. Então, assim, é verdade. Então eu falei, eu vou usar isso a meu favor.
Eu tenho um nome artístico. O nome artístico, Pedrinho. Então, eu vou usar, isso aí virou Bora Pedrinho, que, puxa, a gente até pensou em mudar. Sei. Pensou para mudar para uma loja, assim, de uma página específica da região. Sei. Mas eu falei, não, eu não vou mudar. Porque essa vai ser minha grande diferença. Eu pensei, essa vai ser a grande diferença. A gente não é só mais uma página. Te limitar, também ia limitar. Limitar você. Falando de questão de negócio, ia me limitar a nossa região. Isso. Né? Mas eu pensei mais no modo da própria autenticidade. Eu falei, se eu sou uma página, a galera vai conhecer a página. Eu quero que a galera conheça o Pedrinho. É isso aí. Entendeu? É então eu aí, falei, vamos manter o Bora Pedrinho pra galera sempre se conectar com a gente. É isso mesmo. E cara, você acredita hoje, no seu dia a dia, no seu trabalho, como é que, e é uma pergunta um tanto quanto delicada, mas importante, como é que Deus se manifesta, irmão, nesse dia a dia seu aí, no seu dia a dia? Poxa, você vai nos restaurantes, eu imagino que sejam, tem ambientes, óbvio que tem ambientes, né? Mas como é que Deus se manifesta nesses dia a dia aí, mano? Cara, assim, eu posso falar que Deus se manifesta de várias formas, né? Tanto lugares que o Gabriel é um próprio exemplo, que transformou a vida, ele até me fala isso, que transformou a vida por completo dele. Que legal, né? Mano. Então já é a primeira... Quem que é o Gabriel? O Gabriel da Legítimo Recheio. Da Legítimo Recheio. Que transformou a vida dele, o nosso trabalho. Sim. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquela coisa que minha mãe sempre me ensinou. Sim. A gente ser sempre o exemplo de Cristo. Sim. O exemplo de Jesus. Então, assim, a forma como hoje a gente trabalha, como a gente entrega, eu sempre tento me basear nisso. Amém. Sempre tento me basear nisso. Então eu vejo outra manifestação de Deus também no nosso trabalho. E assim, o nosso trabalho não é a galera fala, nossa, o trabalho é fácil, é só comer. Não. Cara, é um trabalho muito delicado porque a gente precisa, tem que ser muito responsável. Tem. Entendeu? Muito responsável para os seguidores, para os restaurantes. Sim. Então é uma coisa, não é fácil. É os dois lados, né? Você está lidando com pessoas que vão lá consumir esse produto e por outro lado você também quer fazer o melhor, entende? Exato. Então assim, não é um trabalho tão fácil. Sim. Mas assim, graças a Deus a gente percebe que a galera se conectou com a gente, confia na gente e muito pela nossa proposta também de entregar essa responsabilidade, né? Com uma coisa muito responsável, uma coisa muito séria, sabe? Sem querer, não é só pela grana, a gente não faz só pela grana. Sei. Já teve, infelizmente, comentários que falam, você é pago pra puxar saco. Não. E casou que bem naquela publicação eu não tinha recebido nada pra fazer o vídeo. Olha como Deus era. Eu não tinha recebido nada pra fazer aquela publicação, aquele trabalho. A gente fez porque a gente ama o lugar, a gente gosta muito do lugar. Eu falei, mano, vamos fazer. Sim. Vocês acreditam no lugar. Exato, sabe? E assim, é uma coisa muito que a gente vê, porque assim, apesar de ter a Tainara, né, me puxando, a gente vê muito esse lado também. Sim, claro. Às vezes o restaurante tá passando uma dificuldade. Mano, vamos lá ajudar. Sim. Vamos lá ajudar. Então a gente tenta sempre levar isso de forma responsável, mas com muito amor também. Sim. A essência sempre né, cara? Propósito. É porque se você não tem propósito, você não ama. Se não ama, você não faz direito. É o lance da intenção e autenticidade, né? A sua intenção não passa a ser autêntica. Ela é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão só financeira. Cara, está chegando no tempo final e sempre quando eu trago alguém, Deus coloca uma palavra no meu coração e toda a sua história, cara, reverbera para mim Jeremias 29:11. Que é aquela palavra que diz, eu sei o que sei dos pensamentos que eu tenho sobre o seu respeito. Que diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal. Para lhe dar o que eu desejei a vocês, prosperidade. Irmão, Deus te fez próspero nesse aspecto e eu tenho certeza para reverberar aquilo que a sua mãe deixou de semente no teu coração. E o Senhor vai te usar muitas vezes, mano. Você pode ter certeza. E eu queria já deixar aqui, depois a gente vai deixar o seu contato aqui. Beleza. Pra galera que quiser entrar em contato com o Pedrinho, quiser estreitar relacionamento. O Pedrinho tem uma agenda apertada, tá indo pra Goiânia, né, Rogério? A gente vai agora, a gente vai pra Goiânia em outubro. Mas agora em junho a gente vai pra Bahia. Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Eita, que chato, hein? Eita. Então, se você tem aí algum negócio em Arraial da Ajuda, tá na hora de chamar o Pedrinho, que vocês vão entender um pouco melhor o que a história do Pedrinho faz na vida de vocês. E, Pedrinho, deixa eu te falar, cara, é um prazer ter você aqui, mano. A nossa casa é a sua casa, você tá aberto aqui pra vir quando você quiser. E eu queria muito que você deixasse uma palavra olhando pra câmera ali, cara, pra quem tá nesse processo. A gente sempre fala, né, que o fim é o início, né, de Deus, né? Cara, nesse processo de recomeço mesmo, sabe? E você mostrou essa história aqui, e a gente
vai ter alguns cortes, a gente vai passar isso aí pra você também, legal. Tá bom? E eu espero que você olhe isso com muito carinho, você que assistiu esse podcast aqui, você fica à vontade para deixar um recado aqui pra galera. Bom, primeiramente, obrigado, André, pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite também. Fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Amém, mano. Assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas, puxa vida, parece que quando a gente conhece alguém realmente com o mesmo propósito, amém, né, as coisas se alinham rapidinho e vai que vai. Então, muito obrigado. Viu? Amém, cara. A gente tá junto. De verdade. Agora, pra você que tá assistindo em casa, obrigado também por ter assistido todo esse episódio, por estar aqui com a gente. E uma coisa que eu aprendi na prática, eu sempre escutei muito que Deus prova a nossa fé. Que está sempre provando a gente. Provando. E na prática eu aprendi que Deus ele acaba não provando a nossa fé. Ele exibe a nossa fé. Uau. Porque Ele sempre vai estar com a gente. Amém. Sempre. Então assim, amém. Aconteceu isso comigo. E até vou terminar esse espaço só relatando algo que aconteceu quando eu recebi a notícia, né, do falecimento da minha mãe. Eu lembro que eu fui pro banheiro e eu apenas sentei e falei, Deus, eu não entendo, mas eu não vou questionar. Eu vou apenas confiar. E naquele momento Deus exibiu minha fé. Oh, glória. Não para me vangloriar, Sim. não para vangloriar as pessoas, mas o próprio Deus. Uau. Para Ele ser mesmo glorificado. Uau. Então às vezes acontece alguma coisa nas nossas vidas para recomeçar, mas não é porque Deus quer castigar ou Deus quer te tirar algo de você. Pelo contrário, Ele só quer exibir a sua fé. Amém. E te mostrar coisas muito maiores, assim como mostrou pra mim coisas muito maiores. Amém. Meu mano, tamo junto. Esse foi um dos melhores podcasts que eu já gravei, viu, pelo brother? amor de Tô Deus. falando mesmo, cara. E você que tá aqui com a gente, próximo episódio, toda quinzena, viu, gente? A gente tá liberando um episódio. O Pedrinho já tá convidado pra vir mais uma vez aqui. Agora você vai ter que trazer a Tainá, né? Não, com certeza. Tá bom? Porque aí eu vou trazer a Tati também. Não, quero saber como é que é os Só que bastidores aí vou falar entre menos, casais. Eu vou falar Você fala mesmo. Você é o que fala mais da dupla? Aqui nesse caso sou eu. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio. Que Deus continue usando, espelhando, espalhando a Deus através do seu negócio, através das nossas vidas. Bora, vamos junto. Bora ou não? Até mais.